Poucas coisas na vida podem ser feitas sozinho. Ministério, solo. Ou qualquer coisa que você tente fazer por sua única e exclusiva iniciativa pode não dar tão certo assim. Assim é o ministério e nós aprendemos muito nessa segunda metade da viagem missionária de Paulo a respeito do valor dos companheiros, do valor dos amigos. Nessa leitura que nós fizemos de Atos capítulo 18, vemos Paulo saindo de Atenas e chegando a uma cidade muito importante, que é a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade importante da Grécia, um ponto comercial muito importante e também uma cidade onde nós tínhamos muitos judeus, sinagogas e uma cidade culturalmente também efervescente. Chegando naquela cidade, eles se encontram com um casal, que é o casal Áquila e Priscila. Em muitos textos, a ordem vai se inverter. O autor, por exemplo, de Atos, que é Lucas, vai colocar Priscila e Áquila. Mas Áquila é o marido e Priscila é a sua esposa, que haviam deixado a cidade de Roma por causa de uma confusão que aconteceu naquela cidade por volta do ano 41, onde, por causa dos judeus e por causa de um certo tipo de agitação e de confusão, Cláudio, o imperador daquela época, expulsa todos os judeus de Roma. E esse fato, ele é atestado pelo historiador Suetônio, que vai dizer o seguinte: como os judeus, à instigação de Cresto, que muitas pessoas consideram que seja referência ao próprio Cristo, não deixassem de provocar distúrbios, expulsou-os de Roma. Então nós temos aqui uma comprovação histórica daquilo que Atos ele nos traz, ou seja, por ordem de Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, já havia uma igreja estabelecida de judeus em Roma e Priscila e Áquila, eles encontram em Paulo nessa cidade, na cidade de Corinto. Paulo os conhece e percebe que eles trabalhavam na mesma profissão original de Paulo. Eles eram fazedores e fabricantes de tendas e durante algum tempo Paulo se junta a Priscila e Áquila para financiar a sua obra missionária, para levantar fundos para que ele pudesse pregar a palavra de Deus num ano e meio que ele ficou na cidade de Corinto. E Paulo se dedicou exclusivamente à pregação do evangelho apenas quando os seus demais cooperadores Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, porque Paulo os tinha deixado lá, eles chegam na Macedônia e aí a equipe fica meio que completa. Paulo prega exclusivamente sobre o Senhor Jesus, que Jesus era o Cristo, indo de sinagoga em sinagoga, testificando que Jesus era o cumprimento de todas as expectativas dos profetas do Antigo Testamento, enquanto que a sua equipe, alguns ajudavam financiando, fazendo tenda, por exemplo, Priscila e Áquila, outros na parte mais logística, auxiliando Paulo em todas as suas demais necessidades. Nós aprendemos um princípio muito importante, que a obra de Deus ela é feita de forma melhor quando nós temos a companhia de amigos, de cooperadores. Uma pessoa só, mesmo sendo o apóstolo Paulo, ele não tem condições de fazer tudo sozinho. O valor da igreja, da comunidade dos salvos está em que cada um, de acordo com o seu chamado, com o seu talento, serve ao Senhor, de acordo com o seu chamado, nas mais variadas linhas de ação que nós temos no projeto de evangelização, no projeto de discipulado, no projeto de pastoreio. Então nós temos aqui um cenário ideal, onde Paulo tem um grupo de pessoas que apoiam o seu ministério e Paulo vai lá de noite, ele vai falando com os judeus nas sinagogas até que ele se chega numa posição em que os judeus não querem mais discutir com eles e ele diz o seguinte: olha, eu estou livre da minha responsabilidade com vocês, eu tentei pregar o máximo evangelho a vocês, eu estou sacudindo as minhas vestes, porque de agora em diante, olha, eu tô livre de vocês, da responsabilidade, eu vou pregar e eu vou me juntar aos
gentios. Nisso tudo, imagina o coração de Paulo. Paulo que lá no capítulo 9, 10, 11 vai falar do seu amor pela sua pátria, pelos seus patrícios. Ter que enfrentar todas as vezes essa situação de adversidade levantada pelos judeus, ele estava com o coração efetivamente todo machucado. E uma noite, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus aparece a Paulo em visão e diz o seguinte: olha, não tenha medo, continue a pregar, não fique calado, porque nessa cidade ainda há muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus. Mesmo tendo uma equipe boa, às vezes o trabalho de anunciar a palavra de Deus é inglório porque poucas pessoas dão atenção. E às vezes aquelas pessoas que você quer que ouçam não ouvem, e aquelas pessoas que você nem imagina que vão ouvir acabam recebendo o evangelho. Os judeus vão continuar a criar confusão com Paulo. Eles criam um levante, levam Paulo para o tribunal e, chegando no tribunal, Gálio diz aos judeus que haviam trazido Paulo o seguinte: olha, vocês trouxeram Paulo não porque ele cometeu algum crime, mas por causa de questões relacionadas à própria religião de vocês. Então vai lá e resolvam, não me tragam mais esse problema. E eles são libertados. O chefe da sinagoga, Sóstenes, ele é espancado diante do tribunal, uma briga só, e Paulo, ele permanece nessa cidade conturbada, ele cuida daquela igreja e depois de algum tempo ele retorna agora para o fim da sua segunda viagem, navega para a Síria, acompanhado ainda de Priscila e Áquila. Eles chegam em Éfeso, mas Paulo fica pouco tempo em Éfeso. Em Éfeso, Priscila e Áquila são deixados para cuidar dos irmãos naquela cidade. Então veja que mesmo quando a equipe de Paulo se desfaz num propósito muito maior. Priscila e Áquila são deixados em Éfeso para cuidarem daquela cidade, enquanto Paulo ele prossegue o seu retorno para Cesareia e por fim para a sua base principal, que é Antioquia. Mas aproveitando aí o foco que nós estamos dando em Priscila e Áquila, quando eles estavam lá em Éfeso, aparece um judeu chamado Apolo, que é natural de Alexandria. Ele chega em Éfeso e a palavra diz que ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das escrituras, ele era bom na retórica, embora ele reconhecesse apenas o batismo de João Batista, ele anunciava com coragem nas sinagogas sobre Jesus. Ouvindo aquilo que Apolo estava pregando, Priscila e Áquila fazem o quê? Eles chamam Apolo, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. E a partir desse momento, Apolo também vira uma peça muito importante na evangelização naquela cidade. Apolo começa a visitar novamente as sinagogas judaicas, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Então, nós vemos aqui o ministério de Paulo, o que Paulo estava fazendo, o foco na pessoa de Paulo, no quanto ele era importante, nas adversidades que ele tinha por parte dos próprios conterrâneos, dos judeus, mas também nós vemos a importância da equipe de Paulo, das pessoas associadas a Paulo, de pessoas que foram se juntando ao ministério depois. Nós temos a importância de Timóteo, de Silas, como companheiros mais próximos de Paulo, de Priscila e Áquila, como pessoas que Paulo encontrou no meio do caminho, mas que Paulo logo assimilou no seu grupo e que foram muito úteis no seu ministério, do próprio Apolo, que vai conhecer Priscila e Áquila em Éfeso, e ele vai ser um instrumento de Deus para que, na ausência de Paulo naquela cidade, e essa cidade Paulo vai visitar na terceira viagem missionária novamente, enquanto isso, o evangelho não para. Por meio de pessoas, mesmo na ausência de Paulo, o evangelho vai avançando e assim deve ser. O que Atos nos ensina é que o ministério não pode estar apenas no ombro de uma só pessoa. O líder sábio e aquele líder que realmente entende os propósitos do avanço do evangelho sobre o mundo, ele precisa ter consigo homens e mulheres que possam lhe auxiliar,
que possam também, com a mesma coragem, pregar a palavra de Deus em momentos que ele não pode estar junto. E para isso, lógico, essa pessoa precisa discipular, cuidar bem, formar essa equipe. Muitas vezes nós queremos trabalhar sozinhos, mas Deus não deseja isso. Lá atrás eu ouvi de um amigo a seguinte expressão, que o reino de Deus é o reino de amigos. Não é legal, não é bom fazermos aquilo que é necessário, fazermos aquilo que realmente nos dá prazer, que é pregar o evangelho na companhia de pessoas que nós podemos comungar, não somente o serviço, mas também o nosso coração. Nós podemos ser pastoreados, cuidados mutuamente. A carga, ela vai sendo diluída e a responsabilidade vai sendo compartilhada e todos juntos podemos fazer muito mais do que aquilo que uma pessoa conseguiria fazer de forma isolada, de forma sozinha. Deus, ele é um Deus que é trino, age em uma comunidade perfeita. E nós também devemos agir não de forma isolada. Muitas vezes nós agimos de forma isolada com a finalidade de nós mesmos sermos glorificados e não dividirmos essa glória com ninguém, não. Nós precisamos assumir a nossa identidade como comunidade também, para que juntos possamos fazer mais para o Senhor. Possamos dividir os nossos fardos, possamos compartilhar a nossa responsabilidade de, em Corinto, de em Éfeso, de em Roma, em qualquer lugar, possamos pregar, anunciar essa palavra de Deus. E enquanto nós anunciamos o próprio Senhor Jesus, Ele está do nosso lado. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados mesmo com muita gente nos auxiliando. Mas olha só, naquele momento em que Paulo precisava ouvir a voz do Senhor, o Senhor Jesus apareceu para ele dizendo: não temas, segue adiante. É a mesma voz que Jesus, Ele fala aos nossos corações. Segue adiante, não temas, porque aqui ainda tem muita gente para ouvir dessa palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê, de verdade, bons cooperadores e que o Espírito Santo possa estar conosco sempre a nos empurrar para frente nessa missão de pregarmos o Evangelho e sermos discípulos de Jesus. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, tchau.